nós vamos seguindo. Nesse tempo novo de edificação, nós vamos seguindo. E hoje eu quero refletir com vocês sobre algo pessoal, intransferível e eterno. Esse algo que eu vou falar hoje, ele é pessoal, intransferível e eterno. Que é a nossa vida espiritual com Deus. Vida espiritual com Deus. Antes de lermos, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor afaste toda a carnalidade e que nos dê entendimento da palavra. Senhor Jesus, Espírito de Deus, em nome de Jesus, agora nós oramos em concordância e pedimos que o Senhor, o Criador dessa palavra, o autor dessa palavra, fale agora conosco, se revele agora de forma espiritual, se revele agora através, não da letra, mas através do Espírito que esta letra nos traz. Tira todo impedimento. Se alguém chegou aqui amargurado, triste, cansado, afadigado, desatento, tira todo espírito de desatenção, de dúvida, de querer repelir a palavra que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus, nós colocamos por terra tudo aquilo que atrapalha a igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor agora abra os olhos espirituais de todos nós, para que possamos enxergar além da letra, para que saiamos daqui, Senhor, não apenas cheio, mas preparados para construir a nossa vida espiritual contigo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, o celular no silencioso ou desliga. Eu sei que alguns irmãos não puderam vir, faltaram, alguns motivos aí pessoais, mas esse vídeo vai ficar gravado para eles assistirem depois, porque esta palavra é a número 01, depois da conferência, desse novo tempo que nós estamos, é a palavra 01. E ela, eu digo que é a 01 porque é a partir dela que nós vamos construir todo o restante. Então, muita atenção, por favor. Tá? O tema da minha mensagem hoje é a casa que ninguém pode construir por você. Existe uma casa, existe uma construção, existe um edifício, existe algo que você e eu deve construir. Mesmo que você não seja construtor, pedreiro, servente, auxiliar de pedreiro, não sei como é que chama, mas cada um de nós temos algo para construir. Eu vou chamar de casa. Amém? Nós temos uma casa para construir. E esta casa, ninguém pode construir por você. Eu não posso construir por você, você não pode construir por mim, e ninguém pode construir por ninguém. Cada um tem que construir a sua própria. Eu quero ler por base aqui, primeiro, o versículo 11, Apocalipse 3. Eu quero ler a carta de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Eu quero ler a partir do versículo 10. Porém, o foco aqui é o versículo 11. Mas vamos ler o 10 para ficar mais completo. Diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora. Jesus está falando aqui, tá? Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Grava o versículo 11, vamos ler novamente o versículo 11. Se você tiver como marcar aí, o marca-texto, tá?
Grave aí, por favor. Versículo 11. Leia comigo, por gentileza. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora eu quero te levar a 1 Coríntios capítulo 13. Volta lá. Voltando um pouquinho aí. Depois de Romanos. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 16 e 17, somente. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você já achou, olha para o irmão aí, se ele já achou também, para ajudar. Todo mundo junto? Vamos lá? 16 e 17. Quem tem dificuldade em leitura, escuta, tá bom? Não tem problema, você escuta, é a mesma coisa. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou a casa de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está usando uma figura de linguagem, ele está falando que o santuário de Deus, que a casa, o santuário é uma casa, a casa de Deus não é mais paredes, como foi no tempo da tenda, da congregação, lá no tempo de Moisés, como foi com Salomão, no templo de Salomão. Paulo está dizendo que agora a casa onde Deus habita é nós, é o nosso corpo. Nós somos a casa de Deus. E ninguém poderia destruir a casa, o santuário de Deus, porque Deus o destruirá. E ele diz ainda mais que o santuário de Deus, a casa de Deus é sagrada. Então a casa de Deus, o santuário de Deus, que somos nós somos sagrados, ou seja, separados para Deus. Diante disso, eu quero justamente falar sobre a vida espiritual que nós temos que construir. Quando Paulo fala que o santuário de Deus, nós somos o santuário de Deus, ele não está falando só do corpo, nosso corpo humano. Ele não está falando só da matéria, da carne. Não, ele não está falando só do corpo. Ele está falando da nossa própria vida. Ele está falando da nossa própria consciência. Ele está falando do nosso próprio espírito. Ele está falando da nossa própria alma. De um ser que somos eternos. Ele não está falando de um corpo que se corrompe e vai para a terra, para o pó da terra, e vive no máximo 100 anos, 120 anos. Ele está falando de um ser que foi feito para viver no coração de Deus, que somos nós, que eu e você. Imagina, você foi feito para ser de Deus, para viver junto com Deus eternamente. Amém? Nós somos essa casa eterna de Deus. E essa casa que eu estou chamando hoje de vida espiritual, ela deve ser construída por nós. É algo que nós, quando conhecemos Jesus, quando ouvimos falar de Jesus, quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, que recebemos a salvação. A salvação, gente, nada mais, nada menos é do que o direito de viver com Deus para sempre, na eternidade. Entenda que todos nós fomos feitos para viver a eternidade com Deus, mas o pecado nos tirou o direito de sermos ligados com Deus e de vivermos eternamente com Ele. Porque o pecado nos trouxe o quê? A morte, não só a morte física, mas a morte eterna, que é a segunda morte, que é a pior morte que tem. A gente aqui acha que essa morte que a gente morre aqui é a morte horrível, né? Quando a gente passa por um momento de perca na família, de familiar, as pessoas costumam chorar, se desesperar. Ai, meu Deus, nunca mais eu vou ver fulano, e não sei o quê. E realmente é um momento de dor, de perca.
Mas deixa eu dizer para você que essa morte, essa dor, esse luto que a gente vive aqui na terra, não se compara à morte eterna. Porque a morte eterna, tirando aquela concepção que a gente foi colocada na nossa mente, que é a pessoa dentro de um caldeirão com o demônio enfiando o garfo nela, não é isso. A morte eterna é pior do que isso. A morte eterna é viver eternamente afastado do Deus que nós somos criados para viver do lado dele. A morte eterna é simplesmente a pessoa viver eternamente afastada do seu Criador, do seu Pai, do seu Deus. Você entende isso? Essa é a morte eterna. Só que quando a gente vem, que a gente ouve falar de Jesus, que a gente deixa o Evangelho entrar dentro de nós, e a gente decide aceitá-lo, né, como Salvador, aceitar o amor que Ele teve por nós, antes da gente amá-lo, nós já falamos sobre isso nos domingos passados, e quando Ele me ama, e eu o amo também, e eu entrego minha vida a Ele, eu recebo de graça um negócio chamado o quê? Salvação. A salvação é o quê? Simplesmente Deus me trazendo de volta, Jesus abrindo a porta para mim, e me trazendo de volta para Deus, e me reconciliando de volta com Deus, e me trazendo ao estágio original, onde eu vou poder viver, ter o direito de viver eternamente com Ele. Quando passar essa matéria, esse corpo aqui velho se acabar, que ele vai se acabar rapidinho, nós vamos ter o direito de viver eternamente com Ele, porque nós fomos reconciliados. Ele nos reconciliou pela sua morte na cruz, pela obra na cruz, Ele nos reconcilia e nos traz de volta para Ele. Isso é o que nós chamamos de quê? Salvação eterna. Amém? Você já tem a sua salvação? Você tem a sua salvação, Jesus? Você já recebeu de graça a sua salvação? Você já adquiriu a sua salvação através de confessar Jesus Cristo como seu Salvador? Amém. Se não, você pode tomar essa atitude hoje. Mas vamos partir do princípio que você já recebeu, já confessou Cristo com a sua boca, perante todo mundo, e você já recebeu essa salvação que Cristo te dá. O que eu tenho que fazer agora, pastor? Simplesmente eu recebi a salvação, eu sou salvo e fico assim mesmo? É aí onde muita gente se engana. E é aí onde eu quero conversar com vocês. Quando nós recebemos a salvação, que foi conquistada por Cristo de graça, na cruz, e Ele me traz de volta para Deus, no mundo espiritual eu estava afastado, agora eu me reconcilio com Deus. Só que a partir daí, começa uma construção, uma edificação, que já não é mais de responsabilidade de Jesus, agora é responsabilidade minha, sua, de cada um de nós. A obra que Cristo fez na cruz foi para nos trazer de volta a Deus. Agora eu tenho uma responsabilidade de construir minha vida espiritual com Ele. E essa vida espiritual eu vou chamar de casa, para a gente poder melhor fixar. Eu tenho agora uma construção para ser feita. Eu preciso edificar uma casa, que é a casa onde Deus vai morar, que não é de tijolo, mas simplesmente é uma vida espiritual, de espiritualidade, aonde nela vai haver um relacionamento pessoal com Deus. E toda a minha vida, a partir daquele momento, vai ser em cima dessa construção espiritual que eu vou fazer, que você vai fazer, a partir de então. Amém? Deixa eu tentar ser o mais claro possível, né? E ninguém pode viver essa vida espiritual por você. Ninguém pode construir essa casa por você. É algo de sua responsabilidade. Lembra quando a gente fala assim que a salvação é individual? A gente não costuma falar isso, não é? A gente não fala assim, não fala? Ah, salvação é individual. É verdade. Tem um fundo de verdade.
Só que eu quero ir além disso. Eu quero explicar para você que quando a gente fala salvação é individual, é porque cada um tem que construir a sua vida espiritual com Deus. Eu não posso ser responsável pela sua construção da sua vida espiritual. Nem você do marido, nem a esposa do filho, nem o filho da mãe. Né? Não, cada um é estritamente responsável pela sua construção pessoal da sua vida com Deus. Amém? Ninguém pode viver a sua vida espiritual por você. Nem o pastor, nem a igreja, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus líderes. A vida espiritual é uma construção pessoal que você deve fazer diante de Deus. Ninguém pode construir essa casa por você. Assim como ninguém se forma na escola, na faculdade, apenas assistindo aulas, sem estudar, sem se dedicar, sem passar pelas provas, sem ser aprovado por elas, sem fazer os trabalhos que tem que fazer, sem se esforçar por nada, ninguém chega a se formar, a concluir, a receber um certificado, a receber uma conclusão de uma escola, por exemplo. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Não é só ter livros, não é só ter Bíblias, não é só ter a escola, a estrutura da escola, não é só ter a estrutura da igreja, não é só ter o professor, não é só ter o pastor, não é só ter o líder, não é só ter o culto, não é só ter os cursos, os treinamentos, é muito mais do que isso. É o aluno, é o crente, é o cristão, tomar para si a responsabilidade de fazer a sua parte, ou seja, construir a sua vida espiritual com Deus. Por isso, não se constrói vida espiritual com Deus apenas assistindo cultos. Assistir o culto é igual assistir uma aula. É importantíssimo demais. Mas se você sair dali daquela aula e não gravar, aprender, viver, buscar, se aprofundar, se especializar, aquilo ali vai sair da tua mente em pouco tempo. Da mesma forma é o culto. Se você vem para o culto, recebe aquela informação, participa de algo, mas você sai dali e aquilo ali fica ao léu, aquilo ali vai se apagando, vai saindo da sua mente, da sua memória, e daqui a pouquinho você é a mesma pessoa. Precisa-se de muito mais, precisa-se de uma construção, de uma edificação de uma vida espiritual, para que realmente a mudança aconteça na nossa vida. Mas o que é a vida espiritual? Por que cada crente deve construir sua vida espiritual? Qual a importância de nós termos uma vida espiritual, de você ter uma vida espiritual e manter essa vida espiritual até o fim? Vamos falar sobre isso agora. Primeiro, o que é vida espiritual? Escute só. Vida espiritual é a nossa relação real, contínua e crescente com Deus. Vida espiritual é uma relação que você tem de continuidade e de crescimento diante de Deus. Sabe, é você aceitou Jesus, é como se você, comprei o terreno, recebi o terreno espiritual. Agora, no terreno, eu vou construir a minha vida espiritual com Deus. Como é que a gente começa a construção de uma casa? Por onde? Preciso nem perguntar ao construtor que está aqui. Todo mundo aqui sabe que é pelo alicerce. Na verdade, você começa pelo projeto, né? Você tem que ter o projeto. No projeto você tem as diretrizes, você tem as medidas, você tem as normas, as regulamentações, os materiais que tem que usar. Você tem todo o planejamento. O projeto já está aqui. O manual de instrução já está aqui. Já vem tudo junto. Quando a gente recebe a Cristo, nós recebemos a nossa salvação e Ele nos dá todas as ferramentas, Ele nos dá todo o manual, Ele nos dá todas as diretrizes para que nós possamos construir nossa vida espiritual com Deus e vivermos com ela enquanto estivermos aqui nessa matéria. Agora cabe a você construir ou não.
tudo aqui. Todo o gabarito já está aqui. Nós não precisamos de algo a mais. Nós não precisamos de algo do outro planeta. Nós não precisamos que alguém chegue e traga uma revelação nova, que é o que está tendo aí nas internets. Profetas e mais profetas, profetadas e mais profetadas, adivinhando a vida das pessoas. Nós não precisamos disso. Nós já temos todo o material, nós já temos todas as instruções. Como o irmão falou, nós já temos todo o gabarito preparado por Deus. O que é que falta? Mãos à obra. Mãos a arregaçar as mangas e a obra. Porque você pegar o terreno e deixar do jeito que está e o mato começar a crescer, nada vai acontecer. Cristo pagou o terreno da nossa vida eterna. Cristo nos pagou o direito da gente morar no céu. Amém? Agora, enquanto nós estamos aqui, nós temos que construir uma vida espiritual com o Senhor. Nós temos as ferramentas para isso. A Bíblia compara essa vida, sabe? Essa vida, ela compara a uma casa edificada sobre a rocha. Foi falado isso no primeiro dia da conferência, não foi? Vocês lembram? Casa edificada sobre a rocha. Está lá em Mateus 7, 24, 25. Vamos lá de novo, que teve gente que não veio, né? Mateus 7. Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem lembra? Quem é a rocha? Jesus Cristo. Observe que o próprio Jesus falou, ele falou de uma parábola que o homem tinha construído o construtor, o homem construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro não, sobre a areia. A rocha é Cristo. Mas não adianta só a rocha. Nós já temos o terreno e a rocha. Falta a construção. Nós precisamos construir. Então a vida espiritual é uma casa sobre a rocha. Segundo, a vida espiritual é o templo de Deus, o santuário. Não lemos agora em Coríntios? Nós somos santuário de Deus. Terceiro, é um edifício bem construído. Vamos a Efésios 2. Efésios 2. Depois de Coríntios, passa um pouco. Gálatas e Efésios. Efésios 2, 20. Vamos ler o 19. Efésios 2, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito Santo. Então Paulo aqui está falando que a vida espiritual, a construção, a nossa vida com Deus, ela é comparada a um edifício bem ajustado. A gente pode chamar de, como é que a gente chama? Uma construção bem feita, bem alinhada. O que mais? No esquadro, reta. Não é? Você olha assim, olha, eita, essa parede aqui está bem alinhadinha. Né? Pode botar coisa em cima que ela está bem feita. Ela está bem edificada. Então, a vida espiritual é um edifício bem edificado. A vida espiritual não é religiosidade. Não é cumprir rituais, não é só frequentar cultos, nem tampouco ter cargos dentro de igreja. Ah, eu tenho um cargo dentro de igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, então a minha vida espiritual já está muito bem, porque eu faço alguma coisa, eu tenho uma função na igreja. Não fala sobre função, não é isso. Pelo contrário, as nossas funções, o que nós fazemos na igreja, eles são apenas reflexo
da nossa vida espiritual com Deus. Eles não são a autenticação da vida espiritual, não, é para ser um reflexo. Se eu estou sendo edificado como casa de Deus, então eu vou servir. Eu vou querer servir, eu vou sentir desejo de servir, eu vou sentir vontade de servir, eu vou querer ser útil na obra de Deus, porque eu estou crescendo espiritualmente, porque eu estou tão bem espiritualmente com Deus, que eu quero ser usado por Deus. É o contrário. Quando você está bem com Deus, quando você está crescendo espiritualmente com Deus, o que acontece contigo? Você quer servir ao reino. Aí vem as funções, as delegações, aquilo que a gente costuma fazer para Deus. Mas não é o que eu faço que diz se eu estou bem com Deus ou não. Porque muita gente aprende a fazer. Faz porque aprendeu, mas não faz porque tem vida espiritual com Deus. Não justifica. É Cristo habitando em nós e nós nos relacionando com Ele, nele. Podemos comparar a vida espiritual a uma casa que cada um deve construir. Imaginam uma casa construída no mundo espiritual. Talvez a gente imagina casas que a gente quer morar, né? Você tem um sonho de morar numa casa melhor? Você tem? Quando você passa assim, ó, puxa, que casa bonita. Você já viu isso? Você já aconteceu isso com você? Você passa em frente a uma casa, você, oh, casa linda, olha, um dia eu quero ter uma casa assim, parecida com essa. Não essa, né? Porque isso é inveja. Mas um dia eu quero ter uma casa como essa. Um dia eu quero ter uma casa assim nesse estilo. Olha que coisa linda. A gente não tem esse sonho aqui na terra? Espiritualmente falando. Se tua vida com Deus, se você pudesse pegar a sua vida com Deus, colocar dentro de um computador, e esse computador pudesse imprimir numa impressora, qual era a foto da casa que ia sair? Será que ia sair uma choupana? Uma casa de palha, que nem lá em Moçambique? Ou será que ia sair uma casa que está sendo ajustada e bem construída? Como está a sua casa espiritual? Está firme? Está firme na rocha? Está em ruínas? Está caindo os rebocos? Está precisando de reforma? Como está a sua vida espiritual com Deus? A gente luta tanto, trabalha tanto, quer tanto isso, quer tanto aquilo, eu vou comprar em 60 e 72 pagamentos, mas eu quero e eu vou ter, amém, glória a Deus. Se for para a honra de Deus, amém, glória a Deus, que seja. Mas será que nós temos o mesmo desejo pela nossa vida espiritual? Será que nós temos o mesmo propósito de construir a nossa vida espiritual com o Senhor? Sabe, algo que eu estou construindo, porque eu sei que a hora que o Senhor me chamar, ou na hora que Ele apertar a minha senha, eu vou tranquilo. Interessante que Jesus fala, né? Eu vou, e lá eu vou preparar para você uma casa. Será que é coincidência? Dessa vida espiritual que a gente está tendo aqui na terra? Será que tem alguma coincidência com a casa que Jesus está preparando para nós lá? Vale a pena pensar, não é? Mas, pastor, por que então cada um de nós deve construir a sua própria vida espiritual, a sua própria casa espiritual? Por quê? Primeiro eu volto ao princípio, porque a salvação é individual. Não espere que eu vou construir sua vida espiritual, porque eu não vou, não. Estou lutando para arranjar tempo para construir a minha. Eu não sou o salvador de ninguém, não, hein? Eu não sou o salvador de ninguém. Vou revelar para vocês uma coisa, que é um segredo. Eu não sou salvador de ninguém. Eu não morri na cruz e nem pretendo morrer na cruz por ninguém. E não espere que eu vou salvar você, que eu não vou salvar, não. E digo mais, nem eu, nenhum dos pastores que estão nesse planeta Terra, que já passaram, que estão e que vão chegar, nenhum deles é capaz de salvar a sua vida. Nenhum deles é capaz de ajudar você
de ajudar não, desculpa, ajudar sim, mas nenhum deles é capaz de, mesmo te ajudando, nenhum deles é capaz de construir sua casa espiritual, sua vida espiritual com Deus. Nenhum. Até aqueles que você admira na internet, que você vê, que você assiste, até aqueles mais queridos, nenhum é capaz de construir sua vida espiritual com Deus. Nem seu marido, nem sua esposa, nem ninguém aqui. Nem ninguém. É de inteira responsabilidade sua. Sua vida com Deus é de inteira responsabilidade sua. Não se engane com isso. Ninguém pode crer, orar, buscar a Deus por você, senão você mesmo. Nós podemos sim interceder um pelos outros. No momento de luta, de fraqueza, nós estamos juntos, vamos interceder um pelos outros. Mas quando se fala de espiritualidade, de casa espiritual, de salvação, de vida com Deus, aí é você que tem que ser responsável por você mesmo. Amém? Está claro isso? A igreja é essencial, pastor? Claro. Assim como a escola é essencial. Alguém consegue se formar sem nunca ter frequentado uma escola ou uma faculdade? Você acha que é possível? Hoje a maior dificuldade desses cursos aí de EAD, não é? O pessoal reclama que só curso de EAD não é mais a mesma coisa. Eu quero saber daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, se a terra ainda existir, como é que vai ser esse monte de profissional formado só pela distância. Só Jesus. Eu lembro que outro dia, a minha costela aqui estava doente, com problema no pé. A gente foi para o Apivida, na época a gente tinha plano de saúde do Apivida, pela empresa. E o problema era no pé direito. Aí tudo bem, foi lá, tirou o raio-x, esperamos a consulta. Quando chegou na consulta, o médico aqui na frente do computador e o celular aqui, ó, nas pernas dele. Olhando mais para o celular do que para o computador. Aí entramos, aí ele olhou assim, olhar para o celular, olhar para o celular. Aí disse, Rosângela, né? É, Rosângela, tá. Aí olhava, aí olhou para o raio-x, puxou o raio-x, aí olhou e disse assim, vai ter que botar uns parafusos, vai ter que botar uns ferros, vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Eu digo, vala-me Deus do céu, ela só está com uma dor no pé. Ainda bem que eu estava junto, né? E ela sentindo dor, e eu, doutor, está errado, parafuso, ferro, cirurgia. Ele, está aqui, ó, está quebrado, não sei quantos pedaços o pé dela. Aí eu, doutor, o senhor dá-me licença para mim, por favor? Eu peguei, olhei para o monitor de lá, Rosângela, não sei da onde, não sei das quantas. Não era Rosângela de Lima Viana. E, doutor, é outra Rosângela que o senhor está vendo. Ele, não é o nome dela, não. Eu digo, o senhor presta atenção, doutor. O senhor já ia arrancar o pé da mulher, botar ferro, botar parafuso. Não, no pé errado, doutor. Foi mal, ó. Vou mal, olhando para o celular. Só Jesus, desses profissionais do futuro, de hoje em dia. Não é? Porque o médico raiz, né? Hoje em dia, só olha para o celular e para o médico raiz, deixa eu ver, aperta, puxa, não é? Estica, puxa, aperta, anda, fica de pé, senta, roda, faz qualquer coisa. Mas o médico raiz era assim antigamente. Da mesma forma, querido, ninguém apenas se forma espiritualmente, uma casa espiritual, à distância, sem esforço, sem sacrifício, sem busca, sem determinação. Sim, a salvação é individual, mas Paulo diz aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Você quer ver? Vem comigo, Filipenses 2:12. Está em Efésios? Próximo. Filipenses 2:12.
2,12, diz assim, olha, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, olha o que ele diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo o seguinte, ei meus queridos, cada um é responsável em desenvolver a sua salvação, com temor e tremor. Não é algo que acontece abstrato, não, é algo que tem que ser desenvolvido. Então a igreja é essencial? Sim. Aqui recebemos o ensino, o suporte, o encorajamento. Quando você está desanimado, você vai receber uma palavra de encorajamento. Não desanima, continua, vai lá, faz, se esforça, não é? Começa de novo, derruba, constrói de novo, vai lá, usa fé e tal. E aqui tem oração, sai diabo, sai da frente Satanás, pisa na cabeça dele, em nome de Jesus. Tem tudo o que você precisa. Tem toda a ferramenta que você precisa. Tem suporte, tem encorajamento, mas a responsabilidade é sua. Assim como é minha, assim como é de cada um de nós. Por isso nós não podemos colocar a culpa da nossa salvação a igreja nenhuma. Por isso nós não podemos responsabilizar igreja nenhuma. Porque se é a igreja, se prega a palavra, estou falando de igreja, não estou falando de seita, nem de clube religioso. Se é a igreja, prega a palavra, só não se converte porque não quer. Amém? Não se converte porque não quer. Se tem a palavra, tem que se converter. Com estrutura ou sem estrutura? Com ministério de isso, de aquilo, ou sem? Lá na África nós temos a maior prova disso. Postei os vídeos hoje no grupo SOS África. Quem está no grupo está sabendo. Não tem um pedacinho de pau lá sentado no... Mas tem a palavra. Se converte. Se quiser, se converte. Se quiser, constrói sua vida espiritual. Não tem desculpa. Eu não posso querer colocar a culpa na igreja, porque eu sou o responsável. Muitos querem colocar a culpa da sua frieza espiritual na igreja, no pastor, nos líderes, mas no final, Deus vai cobrar de cada um de nós. Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você. Lembra do homem que enterrou os talentos? A cobrança foi de quem? Foi direto com ele. A cobrança não foi do líder dele. A cobrança foi com ele. Por que você enterrou seu talento? O papo foi reto com ele, não foi? Cadê seu pastor? Deus não chegou, o final da história, Deus não chegou e disse, cadê seu pastor, que eu quero conversar com ele. Não, Deus disse, por que você pegou e enterrou seu talento? E não construiu, e não multiplicou? Porque a responsabilidade é de cada um. A escola oferece os professores, mas o aluno é quem precisa estudar. Não é assim? Muitos querem colocar essa culpa em outras pessoas, mas não, é pessoal. Não se transfere, não se terceiriza, não se compra pronto. Vida espiritual não se transfere. Vida espiritual não se terceiriza. Como assim, pastor? Eu vou pedir alguém para buscar a Deus por mim. É igual quem quer emagrecer e faz exercício. E precisa fazer exercício, né? Já pensou, se eu quero emagrecer, eu vou contratar uma pessoa para correr por mim. Toda segunda, quarta e sexta vai correr 30 quilômetros por mim. Eu vou emagrecer? Vou contratar aqui o irmão para ir para... Irmão, você vai para a academia todo dia, de manhã e de tarde, você vai por mim. Eu não tenho tempo, você vai lá por mim. Vai resolver? Porque é individual. Não se transfere, não se terceiriza, não se compra pronto. Eu quero uma vida espiritual, como é que eu vou fazer? Onde é que está pronto? Se eu der um dízimo alto, pastor, se eu der meu dízimo alto, se eu der uma oferta muito alta, se eu vender minha casa, se eu vender meu carro, aí dá certo, pastor? Conversa fiada, quem ensinou isso para você. Por isso é que a gente tem falado. Chegou o tempo de amadurecer.
Esse tempo de amadurecimento é o tempo que cada um tem de olhar para si e dizer: eu preciso construir minha vida espiritual. Eu preciso ter uma vida espiritual com Deus. Eu preciso ter minha vida espiritual com o Senhor. Nós precisamos parar de ser crianças na fé. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 12. Por favor, veja comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Passa mais para frente um pouquinho. Estava lá em Filipenses, né? Passa mais. Hebreus 5. 5:12. Diz: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Criança não consegue construir nada. No máximo, ela constrói castelos de areia. Criança não consegue construir uma casa sólida. Por isso a gente precisa deixar de ser criança, para construirmos nossa vida espiritual. Terceiro, qual a importância de manter essa vida espiritual? Pastor, eu quero construir minha vida espiritual. Eu quero ter vida espiritual com Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero andar com Ele agora todo dia. Eu quero viver com Ele, conversar com Ele. Eu não quero só vir um culto no domingo. Não, eu quero ter vida com Deus. Eu quero ler Bíblia. Ou então, se eu não puder ler, eu vou ouvir a Bíblia no YouTube. Eu quero orar. Eu quero ser de Deus. Eu quero ter um bom testemunho. Eu quero ter uma postura. Eu quero construir a minha salvação com o Senhor, pastor. Qual a importância? Primeiro, que nós precisamos entender que a vida espiritual com Deus é o bem mais precioso que nós podemos ter. É o bem mais precioso que você pode ter. Você pode ter um carro do ano, você pode ter uma casa na praia, um duplex, uma cobertura, você pode ter o que tiver. O bem mais precioso que você tem é sua vida espiritual com Deus. Mais precioso. É tanto que lá em Mateus Jesus vai dizer: construa tesouros no céu e não na terra, porque na terra a traça vem, come, o ferrugem vem, destrói, o ladrão vem, rouba, mas no céu ninguém tira. Quando você constrói sua vida espiritual, ninguém tira de você aquilo que você construiu espiritualmente. Ninguém. Quando você constrói sua casa espiritual, ninguém tem o poder de destruir. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nada, nem qualquer criatura pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Porque o ladrão dessa terra, os golpistas dessa terra podem tirar qualquer coisa de nós, mas a vida espiritual que a gente constrói com o Senhor, ninguém tira. Ninguém tira. Porque tudo nessa terra passa. Casa passa, carro passa, bens passa, até mesmo a saúde passa ou não passa. A gente é jovem, né? Cheio de vida. Pode botar aí, um saco de cimento, isso é nada, pode botar. Daqui a pouco a gente já não está conseguindo mais nem levantar uma vassoura, porque está cheio de dor. A saúde passa, meu irmãozinho. E vai passar para todo mundo, o corpo vai passar para todo mundo, vai ou não vai? Não adianta, estica aqui, estica ali. Bota uma máscara de ouro, máscara de abacate, máscara de pepino, máscara de lama, máscara de carvão, máscara de tudo. Uma hora não tem mais máscara que dá jeito. Todos nós vamos ficar um dia igual um maracujá de gaveta.
E não adianta puxar, senão eu vou ficar igual aquele personagem que tinha antigamente do Zorra Total. Tu já viu? Tu lembra assim? Esticou tanto que não volta mais. Vai passar, até a saúde vai passar, meu amado. Vai chegar uma hora que você de manhã está lá. Não é porque você é derrotado, é endemoniado, não. É porque está lá, ó. Pressão, remédio para pressão, remédio para os ossos, remédio não sei para quê, remédio. O corpo vai cansando. As células vão cansando. Se não for o Espírito Santo para revigorar, para dar mais força, a gente está perdido, a gente só ia viver doente. Graças ao Espírito Santo que está dentro de nós, que nos revigora a saúde todo dia. Porque se não fosse Ele, a gente só ia viver quebrado. Amém? Mas tudo passa. Ai, pastor, o meu sonho, o meu príncipe encantado. Né? Como eu vejo muita mulher, tudo dela é o príncipe encantado. O príncipe encantado também passa no pão. Vira o sapo. Passou o príncipe, ficou só o sapo. O príncipe do cavalo branco. O príncipe que vinha no cavalo e botava ela e levava ela para viver feliz para sempre. O príncipe também vai passar, vai ficar só o cavalo. Depois vira só o jumento. Depois vira o burro. Tudo passa. Mas o que nós construímos espiritualmente fica para a eternidade. Quem lembra do versículo que eu pedi para você gravar? Apocalipse 13:11 diz o quê? Guarda aquilo que tu tens, para que ninguém roube a coroa da vida. Tem uma coroa que eu e você estamos construindo. Pedrinha por pedrinha. Essa coroa é espiritual, mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, o Senhor vai nos entregar. Nós vamos colocar na nossa cabeça. Vai dizer, eita, essa é a vida espiritual que o Senhor, que Jesus me deu. Mas nós temos que construir aqui. O tempo de construção é aqui. Jesus advertiu que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. Para manter essa vida espiritual, não é só construir, é manter. O que adianta? Constrói, derruba, constrói, derruba. Manter essa vida espiritual significa o quê? Guardar até o fim. Eu vou guardar até o fim a minha vida espiritual, a minha coroa. Ladrão nenhum vai roubar a minha coroa. Não troque sua coroa por nada. Por mais que pareça bom, precioso, não negocie a sua comunhão com Deus por nada nesse mundo. Não negocie. Você que é solteiro, solteira, ai, mas eu quero tanto uma pessoa para me fazer companhia, pastor. A companhia maior que você tem é o Espírito Santo e a sua vida espiritual. O que adianta você entregar a sua vida espiritual na mão de uma pessoa que vai te destruir? É melhor você ficar só, por um tempo, que daqui a pouquinho você não estará mais só, você estará no seio de Abraão, nos braços do Senhor. Então não negocie a tua vida espiritual com ninguém. Principalmente com aqueles que parecem bênção que Deus manda, mas que vêm só para enganar. Priorize o eterno sobre o temporário. Priorize o eterno sobre o temporário. Não trabalhe só pelo temporário, trabalhe pelo eterno. Trabalhe pelo eterno, pense no eterno. Já já tudo passa, tudo fica para trás, tudo fica obsoleto. Você compra uma coisa hoje, amanhã, daqui a pouco lança um modelo novo, aquele teu ali já ficou perdido. E a salvação ela nunca se desatualiza, ela sempre está se renovando. Quem não valoriza a sua vida espiritual se torna vulnerável, perde a força, volta atrás e pode até se perder no meio do caminho.
Valorize sua vida espiritual. Você pode perder qualquer coisa nesta vida, mas nunca pode perder sua salvação, sua vida com Deus. Porque a vida espiritual, como a gente fala, é uma casa. Imagina que uma casa precisa de manutenção. Precisa ou não precisa? Sua casa que você mora, sua casa de tijolo, precisa de manutenção? Precisa? Precisa? Se não for dando manutenção, ela vai se quebrando todinha, é ou não é? Daqui a pouco está um negócio amarrado, daqui a pouco está um tijolo escorado, daqui a pouco está um negócio lá caindo na cabeça da pessoa. Se não der manutenção, a vida espiritual também é do mesmo jeito. Nós temos que dar manutenção à nossa vida espiritual. Assim é a vida espiritual. A construção precisa de manutenção constante. E hoje nós vamos cear. Mas eu quero, antes de cear, orar com você, para você poder entender isso. Que sua vida espiritual é a sua maior herança. Inclusive para os seus filhos. Inclusive para os seus netos. Porque o que adianta deixar dinheiro, terreno, casa para eles, para depois eles brigarem? Deixe espiritualidade para os seus filhos. Amém? Essa semana eu fui para um velório. E lá eu encontrei uma senhorinha que era a avó de toda a família. E ela dizendo que dava graças a Deus, porque até hoje Deus tinha dado força a ela para ela falar de Jesus, para ela pegar toda a família dela e colocar na presença de Deus. E eu dei os parabéns para ela, eu disse, parabéns. A minha vozinha também fez do mesmo jeito. Essa é a maior herança que a senhora pode deixar para os seus filhos, é sua vida espiritual. Porque o resto eles vão conquistar. Eles vão trabalhar e eles vão conquistar. Mas a senhora deixando espiritualidade para eles, é o que mais eles precisam. Amém, queridos? Tudo que nós construímos aqui ficará, mas o que construímos com Deus permanecerá. A ceia. Paulo diz que a gente tem que se examinar. Não é para a gente não participar da ceia, não, é para a gente se examinar, corrigir na sua vida, se examinar e ceiar. Mas é o momento da gente perguntar, como está a minha vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Você tem vivido uma fé pessoal e responsável diante de Deus? Ou você tem terceirizado sua responsabilidade? A ceia é um memorial, mas também é um chamado à santidade, à perseverança e à comunhão com Cristo. Assuma hoje diante de Deus, eu quero chamar a igreja para assumir diante de Deus um zelo maior, uma construção, uma manutenção da nossa vida espiritual. E não negociar ela com nada. Você não imagina, quando você começar a fazer isso, a priorizar a sua vida espiritual, você vai enfrentar as mesmas lutas que você enfrentaria sem isso, mas vai ser muito diferente. A sua forma de enfrentar as lutas, a sua forma de enfrentar os problemas, vai ser totalmente diferente quando você tem vida espiritual com Deus. Porque quando você passa por um momento de luta, sem vida espiritual, você se desespera. Você quer largar tudo, você quer morrer. Mas quando você tem vida espiritual com Deus, você está preparado para enfrentar o que for. Porque quando a luta vem, você está pronto para passar por cima dela. Se você quer isso, fique de pé para a gente orar junto agora. Mas agora é momento da gente fazer uma reflexão. Como está a minha vida espiritual com Deus? Eu tenho construído